E recentemente comigo, eu vou contar uma história agora, depois eu vou entrar num outro assunto, que faz parte, né? Aconteceu recentemente uma colega contadora com um escritório muito bem estruturado aqui na região, me ligou e disse assim, tô com um cliente aqui que tá precisando conversar contigo. Eu disse, mas conversar comigo? É teu cliente que conversar comigo? Ele disse, eu sou contador da área comercial, ele tem algumas empresas aqui em Belém, e ele quer abrir um instituto e eu já disse que eu não manjo dessa parte, essa parte aí é contigo. Pô, a conversa desenrolou legal, a parceria foi muito, muito bacana mesmo, está sendo construída ao longo do processo, mas não foi uma porta que foi construída há alguns anos atrás, com uma parceria de colega contador, assim como está falando advogado, porque a gente trabalha em algumas áreas, eu principalmente no escritório trabalho com áreas que não são áreas comuns da contabilidade. Então a gente tem uma dificuldade de ter especialistas nessas áreas aqui na região, tanto que a gente já avançou para outras regiões, outros estados. E o que isso que está falando da advocacia criminal é para quase todas as áreas. Quando tu sai do meio assim, de fazer aquela área de especialidade que acaba sendo mais comercial, mais comum, vamos dizer assim, quando tu parte para uma área mais especializada, né? E muito mais restrita, onde poucas pessoas vão avançar naquela área, porque existe o custo do risco, o custo do investimento da especialização, então tu cria essas pontes. E o que eu ia entrar no assunto é assim, além disso, é a construção de relações. Porque assim, quantas vezes vocês levaram um não de um cliente? Ixi. Eu já levei diversos não do cliente. E eu tinha aquele cliente que me diz o não a primeira vez, a segunda, a terceira, mas continua perguntando. Entendeu? Sim. Ele não é cliente, ele não paga a mensalidade, mas ele continua. Tira só uma dúvida para mim aqui. É rapidinho. Peraí, deixa eu resolver isso aqui contigo. Mas tu continua atendendo numa boa, claro, nos limites do que é uma dica e o que é a consultoria, né? Ou linha tênue essa, né? Entre a dica e a consultoria. Mas chega uma hora que o cara vê... Tem uma piada disso, muito boa. Cara, tu contando piada... Não, essa é boa, mas só um parênteses. Tá, não perde o fio da meada, mas guardei aqui. Qual a diferença? O cara chega, faz uma demanda para um advogado e fala o seguinte, aí o advogado responde, bom, você quer uma dica ou uma consultoria? Aí o cara fala assim, qual a diferença? O advogado fala, a consultoria eu cobro, a dica eu te dou de graça. Aí ele fala, não, então eu quero a dica. Eu falo, a dica pede a consultoria, entendeu? Então, muito boa, essa é muito boa. Pode cortar isso na edição. Não, essa é a parte que vai bombar de like. Foi tão ruim que tu tá rindo. Eu tô rindo porque aí eu vou começar a rir porque tu tá rindo. Tá vendo? No final foi boa. Mas não queria te atrapalhar? Não, né? A edição vai cortar isso aqui. E esse cliente chega uma hora que ele vira cliente, porque ele começa a ver que ou ele tem um simancol que ele está incomodando, está perguntando toda hora, ou ele vê a necessidade de ter aquela consultoria, aquele atendimento contínuo. E isso remete ali desde o início, eu vou falar do meu caso agora, claro. Desde o início de carreira, né? Eu não comecei minha carreira tantos anos lá atrás. Eu ainda sou novo, tu sabe disso, né? Sim, claro. Tá. Aí começar. Existe uma discussão técnica em relação a isso, mas não vem ao caso. Quando eu iniciei a atividade profissional, eu comecei na área pública. Eu não comecei na área privada, comecei na área pública. Eu fui funcionário da empresa de processamento de dados aqui do estado do Pará e num determinado momento, por questões de um famoso plano de cargos, carreiras e salários, a minha função na empresa exigia nível superior e eu ainda estava na faculdade e tive que sair de lá e... Esse barulhinho ficou legal no microfone, com certeza ficou bonito, né? E o Gabriel tá feliz ali por conta disso. E eu tive que ser desligado. E, cara, saí numa boa, conversando com o pessoal, tranquilo, a relação. Foi depois uma relação de escritório, participar do escritório, conheci meu sócio e fez a relação. E até hoje, querendo ou não, isso já aconteceu há, sei lá, alguns anos atrás, não vou me derrubar. E eu ainda tenho contato com aquelas pessoas de uma maneira comercial, de se encontrar, e a relação ficou boa. E existe a possibilidade de hoje até voltar para prestar uma consultoria para o próprio lugar, já com uma outra pegada, uma outra ideia. Então essa construção de relações, sair muito bem com as pessoas, com os clientes, até com aquele chato que fica te perguntando a dica, que não é essa orientação que o Yuri deu aí só uma piadinha.
na pergunta, que cria a relação da consultoria do cliente como um todo. E existiu... Não, ele vai criando confiança em você. Na medida que ele vai 1, 2, 3, ele vai criando segurança, confiança naquelas dicas que você está dando. E existiu comigo, pelo menos comigo, mais de uma vez, de cliente que começou pedindo uma dica, a gente deu aquela dica, ajudou no primeiro momento, e por causa disso ele conseguiu crescer e conseguiu ter condições de começar a pagar. E aí vira uma relação. É muito legal isso, é muito legal quando você começa assim, numa relação bem peculiar, bem pequena, e você vê aquele negócio crescer. Eu imagino que você deve ter sentido meio responsável também, assim, corresponsável por esse crescimento. Você deu uma dica importante pro cara. Sim. E o cara acaba reconhecendo isso também. E se não reconhecer, beleza, faz parte. É aquela curva de acerto e erro. Você tem. Mas assim, a tua ideia é lá no futuro. Nem era naquele imediato conseguir o cliente, mas a tua disposição, a tua disponibilidade de dar essa dica, o teu conhecimento permitiu ele ajudar, ele pode reconhecer ou não. E de vez em quando reconhece. Então isso é uma boa porta também de entrada para você. Você não pode ficar pensando no teu trabalho simplesmente naquele retorno financeiro imediato que você vai ter. Muitas vezes você vai ter um reconhecimento que ele vai passar por algum tempo e você vai construindo. Tijolinho que você vai passando. Esse negócio de criar pontes, conexões e de não necessariamente ter um retorno financeiro tem uma história muito legal, vocês vão rir, mas que tem tudo a ver com o que eu tava falando. Tão boa piada, com certeza eu vou rir. Tem uma história muito boa do Tiro Lipa. O comediante Tiro Lipa. Verdade, eu sei qual é. Que ele ainda ali fazendo show no Ceará, o empresário do Wesley Safadão, quando também o Wesley Safadão tava no começo ali, ninguém conhecia, viu o Tiro Lipa num show e disse assim, olha, tu vai fazer show pra um cara de forró, não sei o que, e o Tiro Lipa tava precisando de grana, ali no começo de carreira. Quanto é? Aí o Tiro Lipa, 500. Aí ela disse, mas é 300, não sei o que, vai 500. Aí ele foi fazer o show na casa do Safadão lá, no churrasco da família, não sei o que. Quando ele terminou de fazer o show, o empresário chegou pra ele e disse assim, não cobra. Aí o Tiro Lipa... Como? Eu preciso disso, não cobra. Esse cara vai ser o maior. Eu vivo disso, esse cara vai ser o maior cantor de forró, e se tu não cobrar ele agora, tu vai fazer relacionamento de parceria, e a mulher do Tiro Lipa apertando ele, tu tem que cobrar porque tu pagou, e ele ficou naquela sinuca de porque ele confiou no empresário do Safadão e não cobrou. E a partir daí, tu não vai... Senta aqui, vem como terminou o show, come churrasco aqui com a gente, toma cerveja com a gente, olha, a partir de agora, só ele vai fazer show na empresa, não sei o quê. E o cara virou o Safadão. O cara virou o Safadão mesmo. E eles criaram essa parceria que até hoje, tipo assim, essas lives que teve o Tiro. Então é isso, às vezes a parceria ela começa não necessariamente financeiramente. É numa relação de enxergar o futuro, criar a conexão. Para mim, o resumo de tudo isso a parceria é criar conexão. E saber aproveitar as oportunidades, né? Esse é uma grande pegada. É bom também de saber que muitas vezes não vai dar certo. Tá tudo bem. Você cria um grau de volume, você tem que estar disponível, cara. Assim, a gente tem casos aqui no escritório de clientes que a gente insistiu, não deu, mas abriram outras portas que foram muito grandes aqui para o escritório, assim, muito boas. Então, assim, isso vai depender da disponibilidade, claro. Claro que sabe. Mas, assim, são situações que a gente investiu tempo, investiu trabalho, faltamos eventos importantíssimos para a sociedade, em nome dessa construção que não deu certo. Foi uma aposta. Mas essa aposta... Mas eu já te vendi como especialista em alguns assuntos por causa desse tema. Exato. Não, e outra, me colocou no circuito, tô falando de mim, me colocou num circuito que eu não entraria de outra maneira. Entende? A minha porta de entrada no circuito de um mercado que é fechado não entraria de outra maneira se não fosse por esse cliente que me sugou durante, 6 anos e não me trouxe um retorno financeiro desejável, mas me trouxe a oportunidade de estar no meio e de discutir. É até difícil de mensurar se trouxe retorno ou não, porque é indireto, né? Imediato, exato. O indireto já gerou. Você tem que tirar grande lição, você tem que tirar boas lições de todo tipo de parceria que você estabelece. Profissionais liberais, de um modo geral, a gente precisa fazer investimentos para ter retorno. Não necessariamente a gente faz investimento financeiro. Em alguns negócios a gente faz um investimento financeiro. Mas o fato da gente estar investindo tempo já é um investimento. Tu passa 10 anos trabalhando e em uma noite tu dá sorte.
Aí o cara vai dizer assim, teve sorte. Teve não, sorte, É. teve sorte. Eu trabalhei muito pra ter sorte, né? Tipo, eu Todos trabalhei nós, muito. né? Estamos trabalhando muito. Não, mas Isso, história, se né? você A perguntar pra relação. cada um de nós cada um de nós tem uma história dessa. Diversas, cara. Exato, Diversas. entendeu? Então, Quantas assim, palestras eu dei de graça Tem, por aí. tem errado? Tem. Consultoria de graça. Exato. Prestação de contas eleitoral de graça. Inclusive, esse ano tem... É engraçado. Boa, você falou da prestação de contas. Esse era um tema que eu tinha programado pra conversar contigo. Eu sabia, por isso que A primeira coisa que a gente falou, que a gente trabalhou mesmo profissionalmente junto, foi em prestação de contas. foi. Assim, acho que foi o grande tchan na nossa aproximação do nosso approach como parceiro de profissionais em relação à prestação de contas. Temos projetos ainda para frente em relação à prestação de contas, temos muita Aguardem, coisa. aguardem. Guardem cenas dos próximos capítulos, né? Temos muitas outras coisas, produtos, enfim, parcerias profissionais. Estou falando aqui em relação à advocacia e contabilidade na área de prestação de contas eleitorais. Não era uma praia tua, você não começou fazendo isso, né? Então, assim, como é que você viu a oportunidade do direito eleitoral na participação ativa, né, em campanhas eleitorais a partir dessa nossa aproximação? Legal. E aí eu vou contar uma história que eu disse que eu ia contar lá no início e deixei para depois. Assim, por que eu escolhi o terceiro setor? Isso vai estreitar um pouco a relação nesse sentido. Cara, a gente vai para a faculdade, eu fiz faculdade lá na UFPA, então não tinha matérias tão específicas em relação a disciplinas desse tipo, de sociedade civil, previdência, não existia. E quando a gente foi, nessa época da faculdade, logo que eu saí da Prodep, fazer outras atividades, eu comecei a vender sistema de contabilidade. Comecei a vender sistema e um dos clientes que foi vender o sistema foi uma congregação religiosa. E eu comecei a vender o sistema, vendi o sistema, fechei a negociação, não sei nem se tu sabe dessa história. E comecei a dar o suporte técnico. E chegou uma hora que eu cheguei com pessoas do hospital e disse assim, ó, o problema, me chamaram que estava dando problema no sistema, o sistema não prestava, não sei o que e tal. Eu cheguei na maior humildade, moleque novo ainda e tal. Assim, o problema não é o sistema. O problema é quem tá entre a cadeira e o computador. Então não mandou essa, não? Mandei, cara. Pô, não dá, a pessoa não... É erro de lançamento contábil. Tipo, como é que tu sabe? Eu faço contabilidade, tal, e eu joguei essa. E a contadora veio comigo assim, e afastou a pessoa que era funcionária que estava lançando naquele momento. Ela estava grávida de 6, 7 meses. E disse, ó, eu tenho que sair de licença maternidade. Vocês conseguem assumir essa contabilidade para mim? Era de uma congregação. Perguntou pra ti. Para mim e pro Fabiano. Tá. Né? E a gente, assim, a gente consegue assumir isso aqui. E a gente começou a trabalhar com contabilidade no terceiro setor. A moça não retornou depois da licença maternidade, fez outras escolhas e a gente seguiu esse trâmite. E o que aconteceu nesse sentido? O primeiro cliente onde vocês entraram na congregação no terceiro religiosa. setor, foi uma congregação religiosa. E essa legislação do terceiro setor, ela já era a mesma legislação há mais ou menos uns 20 e poucos anos. Então tinha uma galera que já era assim doutrinada em relação a esse conteúdo. E aí vem a sorte profissional. Eu disse que existe sorte profissional, é que no período que a gente estava trabalhando com essa organização, a legislação mudou completamente. Então quem era o bambambam da história... Não era mais. Claro, respeitando a proporção, cara, muitos anos de conhecimento. E eu e o Fabiano na época, a gente resolveu não esperar, cara, uma coisa que eu tenho até hoje, eu não espero os outros me dizerem o que entenderam da lei. Eu vou lá e bebo da fonte. E as reuniões seguintes que eu fui, cara, não fui mais escutando o que eles estavam falando. Eu já comecei a discutir tete a tete com o pessoal aqui, moleque. A própria concepção contra a concepção. E o cara falou, ó, isso aqui vai ser assim, assim, assim. Eu disse, pô, desculpa, eu não entendo que vai ser assim. Eu já li diferente. Ele disse, como é que tu leu? Eu falei, li assim. Ele disse, faz sentido. E começou a conversa. Por causa disso, como é um mercado que é muito incipiente, não tem profissionais, uma começou a indicar para outra. Uma congregação indicou para outra, indicou para outro colégio. Essa congregação ela tinha 7 colégios no Brasil, cada um fazia sua contabilidade, e a gente disse assim, não. Vamos concentrar. Eu dei a sugestão, eu vi a oportunidade de negócio. Claro. Vamos concentrar isso. Quanto é que vocês pagam aqui? Vão pagar 7x. Então isso aqui, se vier tudo para cá, vocês vão pagar 5x. Porque vai concentrar. E aí surgiu a oportunidade de militar no terceiro setor, e dali a gente viu um oceano azul e começou a nadar nesse oceano azul. Só que além disso, da congregação religiosa, o terceiro setor é muito maior. Então a gente começou a trabalhar com fundações. Nessa época, o Ministério Público do Pará apertou de um jeito que quebrou a galera da prestação de contas, e a gente não tinha essa limitação.
era a primeira vez que eu mandava a gente corrigia, não tinha teimosia, sempre foi feito assim. Todos os processos de prestação de conta, o eleitoral a gente sentiu, era um pouco mais flexível, hoje está mais rígido. Não é mais, isso foi, a gente foi militando nesse tópico e ficou legal. E aí, quando a gente foi pro eleitoral, vamos dizer assim, para encurtar um pouco a conversa, partido político, prestação de contas eleitorais... Era um terceiro setor. É terceiro setor. Então, assim, nunca tinha feito, porque a lei começou a obrigar o contador a assinar a prestação de contas desde 2014. Se não obrigava, ninguém contratava, né? Claro. Para que vai contratar se não precisa, né? Deixa o advogado fazer prestação de contas. Então... A gente fazia. A gente fazia. E... Porque... Não vou não vou criar uma intriga com oposição aqui. A gente foi fazer essa prestação de contas e, poxa, existe a metodologia do processo, o entendimento. A gente veio com uma cabeça muito aberta em relação a como o juiz, o tribunal... A legislação também evoluiu muito. Evoluiu também. Ficou mais rígida. E a gente veio com uma rigidez de prestação de contas de Ministério Público, de Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, etc, etc, que o Tribunal Eleitoral, naquela época, não tinha essa exigência toda. Então a gente veio com uma construção de compliance, uma estrutura tão robusta que na hora de analisar não é. Hoje está chegando perto do que... Hoje está bem rigoroso. Não, mas chega perto do que é uma prestação de contas para um Tribunal de Contas da União, que é a rigidez já apertou muito, mas ainda, desculpem, juízes eleitorais, ainda não está no mesmo. Não vou falar isso, a gente vai apertar mais ainda. Ainda se aceita recibo eleitoral, né? Não, mas o recibo é emitido no próprio sistema. Algumas liberações, até porque a própria legislação permite, por exemplo, tu não cria um vínculo empregatício com um prestador de serviço por um processo eleitoral. Então isso não me obriga a recolher um imposto de renda, não me obriga a recolher o INSS. Mas são razões do próprio processo eleitoral, não é? Ok, mas é isso que eu digo que é um pouco mais simples. Sim, tá, isso no ponto de vista o exercício técnico, contábil. Isso, no exercício da profissão, né? E isso forçou a gente a estreitar relações demais nesse sentido. E começou a militância do eleitoral mais forte desse processo. E por causa da militância do eleitoral, porque assim, não acabou a prestação de contas, não acabou o pleito, a gente encerra e vai embora. Cara, a gente responde o processo, às vezes até 2 anos depois. E essa questão de gerar o processo, de responder de diligência, de justificar um gasto ou outro dentro desse período, exigiu que a nossa relação profissional não ficasse restrita no eleitoral, porque a conversa, a comunicação teve que ser contínua. Sim. E nesse de ter contínua, eu tô falando com o advogado, eu tô falando com o contador. Pô, cara, eu tenho um cliente aqui que deu um BO, aproxima, não sei né? o quê. Então tá falando de um negócio, muda o assunto e vai para outro, e isso foi de onde criou, construiu a relação da parceria que tanto a gente já falou agora, né?